Olá! Após quase 4 meses de trabalho, a CPI do BNDES entra na reta final. Foram ouvidas diversas autoridades para explicar operações do BNDES para a internacionalização de empresas brasileiras entre os anos de 2003 a 2015. A vice-presidente da comissão, deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, avalia que o avanço nas investigações permitiu uma prorrogação nos trabalhos. Ela é entrevistada desta edição do Palavra Aberta e o programa tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vinda, deputada. Muito grata, mais uma alegria de estar aqui falando desse tema tão importante para todos nós brasileiros. Palavra Aberta, né, para que traça transparência para a população brasileira. Esse é um tema que muitas pessoas querem a resposta, né? Isso, eu queria que a senhora explicasse para a gente, já foram quase 30 audiências públicas nesse período, o que foi trazido aqui, as investigações, como é que avançaram? Olha, essa CPI, ela tem já houveram 2 CPIs em relação a isso, essa é a terceira, né? Nós tivemos uma no Senado, uma aqui na Câmara Federal, a respeito do BNDES. Mas as CPIs que houveram naquela época atrás, não tinham ainda, não eram municiadas ainda pelos relatórios do TCU. Hoje, nós temos um relatório do TCU que trouxe todo um norteamento para todos os membros da CPI, com dados técnicos muito importantes e auditados. O que, por exemplo, a senhora pode citar? Várias operações, porque o que acontece? Eu sempre falo, nós temos que ter em mente o que é o banco, o BNDES. É o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social. O que significa isso? Não é um banco que nós podemos comparar com um banco comum ali, Santander, Bradesco, que visa lucratividade. Ele visa que o investimento dele, ele vai trazer a geração de emprego, o incremento na economia. Isso é muito importante para que a gente possa entender o que é o prejuízo do banco. Por quê? Porque muitas das nossas avaliações que eram faladas e que é falado pelos empresários ou pelos próprios agentes públicos que estavam à época, é o seguinte, o banco não teve prejuízo. E muitas das vezes a gente olha de uma forma assim, entrada e saída no balancete e viu, não, estamos aqui quites. Não é esse o objetivo. A gente mostra assim que o banco teve prejuízo. Por quê? Porque quem são os sócios do banco? Somos todos nós. O banco ele é fomentado pelo Tesouro Nacional, que é o quê? É o nosso dinheiro, que está ali do contribuinte, e pelo FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é uma porcentagem daquele fundo que vai para o BNDES. Então, os sócios do banco são todos nós brasileiros. E é para nós que temos que ser o investimento. E o banco, a gente, com esses dados do TCU, a gente percebe nitidamente que teve um desvio de finalidade. E quando a gente traz um pouquinho mais, que o banco pegou esse dinheiro do Tesouro Nacional subsidiado, e se a gente fizer essa conta de padeiro, a gente percebe que o banco teve sim prejuízo. Além dos países que não estão aí pagando esses valores contratados. Agora, os ex-presidentes, alguns ex-presidentes do banco estiveram aqui. O que eles alegaram? Eles alegam exatamente isso, eles alegam que o banco não teve prejuízo e que era uma política nacional. Mas o que ficou claro para todos os membros da CPI é que era uma política, naquele momento, que é um momento que nós tivemos aí do governo passado, que aqui não cabe a discussão de ideologia, mas cabe sim a discussão do quê? Do que é legal, do que é moral e do que é imoral. E o desvio de finalidade também. Então, assim, o que eles alegam é exatamente isso, que o banco não teve prejuízo. Mas, na realidade, nós vimos que o banco, ele escolheu determinadas empresas e que, por coincidência, por não coincidência ou por coincidência, são as mesmas autoras aí que eram preferidas da Petrobras e pegou o nosso dinheiro, investiu canalizado nessas empresas, que era a política das grandes campeãs. Né? Então, as outras empresas, ontem nós tivemos um depoimento que foi muito interessante, que é um depoimento de um frigorífico e que a gente pode falar de vários outros casos de frigoríficos no Brasil inteiro, mas muito, muito significativos os casos do Mato Grosso, principalmente aqui do Goiás, que os pequenos e médios frigoríficos sumiram do mercado por conta de uma monopolização de um determinado agente que foi financiado pelo dinheiro público. Sim. Agora, teve também os presidentes, né, eles não explicaram esses empréstimos que foram feitos sem que fosse esclarecido o devido risco
que estava no empreendimento? O que acontece? O banco, ele alega que essa política era determinada por um órgão acima dele, que é a Camex, que era um órgão colegiado de ministérios que era presidido ali pela ministra da Fazenda. Então, é isso que ele alega, que ele seguia uma determinação da Camex, né? E é isso que nós estamos aí mostrando, que houve sim uma determinação para que fosse, vamos dizer, abrandado todos esses riscos, né? Então, isso principalmente para os outros países, né? Principalmente para países. Porque né, o que a gente tem que entender? Nós temos, assim, vários programas no BNDES, né? Um deles é o BNDES Par, que é uma participação realmente da empresa, ele adquire uma parte da empresa, e é um empréstimo para a empresa fazer a sua internacionalização, como anunciou agora na entrada do programa. Então, para um determinado país. O que houve nesse órgão colegiado que é a Camex? É o quê? É que fosse investido esses valores em alguns países que tinham, e que a gente percebe, e que isso ficou claro em vários depoimentos inclusive dos próprios presidentes do BNDES, alguns autores que fizeram ali, vamos dizer assim, pessoas que também se beneficiaram da situação desses empréstimos, e do próprio ex-ministro Palocci, falando o quê? Que existia sim, ministro Mantega, agora eu estou lembrando, que foram tantos depoimentos, que existia sim uma política de fazer uma boa vizinhança com os países ideologicamente comparados ao nosso Brasil. Então, assim, há um depoimento da Mônica, que foi algo que, assim, nós já sabíamos, mas deixou isso registrado, que existia sim um plano para que a América Latina se tornasse vamos dizer aí, uma grande nação socialista. Sim, deputada, eu queria que a senhora falasse também em termos de projetos, porque a CPI anterior e já tinha também algum projeto prevendo que o BNDES fosse proibido de emprestar dinheiro para outros países. Essa CPI vai apoiar ou vai apresentar uma outra proposta nesse sentido? A gente tem que entender que é o seguinte, o BNDES, nos casos que nós estamos aqui nesse escopo, ele não emprestou diretamente o dinheiro para o país, ele emprestou para que aquela empresa mostrasse o seu serviço e bem. Então, na realidade, o contrato era da empresa com o país, e aí a empresa, através desse contrato, tinha um aval para receber o dinheiro, para levar o dinheiro. Com o objetivo do quê? É importante a gente entender que esse tipo de internacionalização das empresas, isso acontece no mundo inteiro e é benéfico. Por quê? Porque nós estamos ali fazendo com que, se é uma empresa que, vamos dizer, é uma indústria de carro, ela vai fabricar mais pneu, ela vai fabricar mais matéria para que possa ser exportada. Isso significa o quê? Geração de emprego, incremento na economia. Isso não ocorreu? Não ocorreu. Não ocorreu. Por quê? Porque as empresas aí eu faço até o questionamento, toda vez que eles davam esse exemplo, eles dão o exemplo do carro. Mas, na realidade, nós não temos nenhuma montadora de carro que foi, nesse caso que nós estamos estudando. O que tínhamos era empresa que fazia construção de rodovias. Aí, como que você exporta areia, asfalto, mão de obra? Você usava aquilo lá. Então, o que eles colocavam? Que eles iam pegar o recurso para financiar engenheiros, alguma coisa assim, mas a gente percebeu, e graças aos técnicos do TCU, por isso que eu gosto sempre de ressaltar o trabalho do TCU, que tem sido extremamente importante para a CPI, é que foi verificado que houve uma manipulação. Então, assim, eles fizeram uma conta que, vamos supor, vou fazer aqui só para que a gente possa compreender. Nós temos um empréstimo de 100 reais. Esses 100 reais vamos dividir em 10. Então, nós temos 10 reais que a gente tem que comprovar para o BNDES. Então, esse mês nós vamos colocar aqui que eu comprei 3 canudos, um não sei o quê. Aí, daqui a pouco, só muda os personagens e os valores eram o mesmo, adequando ao valor emprestado. Mas quando a gente verificado também para os técnicos do TCU, que muitos engenheiros que eles falaram que estavam pagando, vamos supor, 25 mil dólares, quando chegaram aqui e tiveram reclamações trabalhistas, eles reclamavam que ganhavam 5 mil dólares. Quer dizer, houve realmente uma manipulação. E quando o TCU entrou na jogada e começou a exigir um pouco mais de critério na avaliação desses documentos, o que aconteceu?
diminuiu o pedido dos empréstimos. Então, a gente percebe realmente que foi favorecimento, é muito triste, porque a gente percebe que muitas empresas enriqueceram, não quero dizer que o empresário não pode expandir, mas enriqueceram sem geração de emprego através do dinheiro do povo. E subsidiado ainda por cima os juros. Pois é, deputada Paula Belmonte, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui sobre a CPI do BNDES, que vai atuar até setembro, não é isso? Isso, dia 22 nós ficamos muito felizes, né, com essa sensibilidade do presidente da casa, do Rodrigo Maia, que vem acompanhando e vendo todo o apoio à CPI, e ele prorrogou por mais 60 dias, então nós temos aí até para apresentar o relatório até o dia 22 de setembro. Eu conversei sobre a CPI do BNDES com a primeira vice-presidente do colegiado, deputada Paula Belmonte, do Cidadania do DF.